Vasco 2, Paysandu 2, eu vou falar para vocês que hoje o jogo me irritou profundamente. Era um jogo em que era para o Vasco sair, pelo menos com uma vitória simples, controlando o jogo, como começou, vencendo os duelos com o Marino pelo lado direito. Era um Vasco no 4-2-3-1, com o Brenner caindo um pouco mais pela esquerda, o David centralizado. E ali nos primeiros 10 minutos um controle de bola muito interessante, flutuação, o time conseguindo ofensivamente ter dinâmica, mas sofrendo com transições o tempo inteiro, não conseguindo parar o time do Paysandu, que era uma equipe que precisava correr atrás do resultado, e o Vasco para cima na trocação. E o que mais me preocupou foi o time desligar. No final do primeiro tempo, um erro crasso do Lucas Piton, bola nas costas, cobertura mal feita também do Lucas Freitas e gol do Paysandu. E ficou muito, mas muito claro que a equipe do Papão viria no segundo tempo pressionando. E no primeiro lance, Saldívia faz o que fez. E aí, amigo, não dá pra gente também ficar aqui durando a pílula, passando pano. O Saldívia já é a segunda vez que faz uma cagada. Foi assim contra o Audax Italiano, de novo contra o Paysandu, e justifica o motivo pelo qual ele foi pro banco. Não dá para o jogador errar tanto assim numa posição tão crucial como é a posição de zagueiro. E o Vasco com controle do jogo no primeiro tempo, nos primeiros minutos, tendo muitas e muitas chances, desperdiçando, e aí toma um empate no início do segundo tempo e vira um Deus nos acuda, com chance inclusive do Paysandu fazer o terceiro gol. Para uma equipe que quer almejar alguma coisa é inadmissível. Eu também vou falar da arbitragem nesse vídeo, calma. Então o Vasco foi escalado num 4-2-3-1 pelo Renato, Marino no primeiro tempo querendo muito o jogo, Piton ofensivamente pelo lado esquerdo também conseguindo dar dinâmica para a equipe, o Rojas flutuando e o Vasco conseguindo ter controle do jogo, mas sofrendo de novo nas transições pelo meio, algo que não vinha acontecendo nas outras partidas. E aí no segundo tempo o Papão vai para cima, o Paysandu começa a ganhar mais campo, o Vasco coloca Spinelli, Adson e Andrés Gomes, mas vira um jogo em que o Vasco precisa mais sobreviver do que propriamente atacar. Ainda assim teve chance e não conseguiu concluir elas. Não dá para um time da terceira divisão, o Vasco, perder tanto gol, entrar tão desatento assim. Agora, tem alguns pontos que a gente tem que falar aqui. A equipe do Paysandu bateu o jogo inteiro e o árbitro foi conivente. Na vez em que o Thiago Mendes deu a cotovelada, e eu acho que ele vem errando nesse ponto alguns jogos, o árbitro expulsou. Foi uma expulsão justa? Eu acho que ele foi rigoroso. Mas o Thiago precisa ter essa leitura de que essa cotovelada dele já tem sido observada com certeza pelos árbitros. No primeiro tempo teve uma no canto direito na defesa do próprio Paysandu. O árbitro não foi rigoroso e ali no segundo tempo foi porque pega no rosto do jogador do Paysandu. Agora, a equipe do Paysandu bateu o jogo inteiro e o árbitro não coibiu. Paulo Henrique saiu machucado, Rojas machucado, são duas preocupações que mostram que talvez o departamento de futebol não tenha sido tão inteligente assim colocar o time inteiro praticamente titular. A gente já não tem o Cuiabano para o jogo contra o Inter, possivelmente pode não ter o Rojas e também já não tem outros jogadores, como o caso do Thiago Mendes, que está suspenso, e o Barros, enfim. E aí já não tem o Thiago Mendes para o próximo jogo e da Copa do Brasil e perde também para o Brasileiro, enfim. Eu acho que é um erro de planejamento, mas esse jogo liga então um sinal de alerta de um Vasco que não pode, em hipótese alguma, ceder 2 gols para a equipe do Paysandu, sair com menos posse de bola. Era um jogo para controlar, para dar passe, para fazer o terceiro, para fazer o quarto e tirar qualquer chance de azar. Aí o Vasco ganha um jogo importante contra o Atlético Paranaense no meio de semana e sofre um empate contra uma equipe de terceira divisão pela Copa do Brasil. Mais importante era sim a classificação, mas não dá, com todo o respeito, para o Vasco sair com 2-0 do placar e tomar o empate. Para quem quer almejar alguma coisa, são muitos e muitos erros subsequentes que o Vasco comete. Erros de transição, erros de posicionamento, uma equipe espaçada fazendo a pressão muito errada e dando espaço para a bola descoberta. O trabalho do Renato em aproveitamento é bom, mas ainda há muito que melhorar e a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal. O que você achou dessa classificação? Quais foram os erros? Você acha que o árbitro foi rigoroso? Thiago Mendes errou? Enfim, quero saber os comentários de vocês, porque não dá para o Vasco cometer esses mesmos erros. Que sirva de alerta, Vasco classificado, mas não está nada certo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar aqui embaixo seu vídeo, ativar o sininho e, claro, conferir todos os conteúdos aqui do Tática Vascaína. Eu sou João Pedro Fará e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.